A Guerra dos 6 Dias, ocorrida entre 5 e 10 de junho de 1967, foi um dos conflitos mais marcantes e decisivos do século XX no Oriente Médio. Em apenas 6 dias, Israel enfrentou e derrotou as forças militares de 3 países árabes, Egito, Jordânia e Síria, resultando em uma vitória esmagadora que alterou profundamente a geopolítica da região. Durante o conflito, Israel capturou territórios estratégicos como a Península do Sinai e a faixa de Gaza do Egito e a Cisjordânia e Jerusalém Oriental da Jordânia e as colinas de Golã da Síria. Esses territórios ocupados por Israel após a guerra se tornaram o centro de disputas que até hoje influenciam o conflito árabe-israelense. No entanto, o papel do Egito foi fundamental para o início da guerra e para o desenrolar do conflito. Sob o comando do carismático presidente Gamal Abdel Nasser, o Egito adotou uma postura firme contra Israel, liderando uma coalizão árabe e tomando decisões que culminariam na escalada da guerra. A liderança egípcia no conflito destacou-se não apenas pela influência sobre outros países árabes, mas também pelas escolhas estratégicas que impactaram o resultado final e o futuro da região. A seguir, exploraremos detalhadamente como o Egito desempenhou um papel crucial na Guerra dos 6 Dias e o impacto de suas ações nesse contexto. O contexto que precedeu a Guerra dos 6 Dias. Nas décadas que antecederam a Guerra dos 6 Dias, o Oriente Médio era um cenário de tensões e conflitos latentes entre Israel e seus vizinhos árabes. A criação do Estado de Israel em 1948, após a retirada das forças britânicas da Palestina, foi imediatamente seguida por um conflito entre os novos israelenses e uma coalizão de países árabes. Esse primeiro confronto, conhecido para os israelenses como Nakba, catástrofe para os árabes, resultou na vitória de Israel, mas deixou profundas feridas nos países árabes, especialmente pelo deslocamento massivo de refugiados palestinos e pelas fronteiras mal resolvidas. Desde então, as relações entre Israel e seus vizinhos foram marcadas por uma sequência de confrontos, escaramuças e um sentimento de hostilidade crescente. A década de 50 viu o Egito sob a liderança do carismático e nacionalista presidente Gamal Abdel Nasser assumir um papel de destaque na política do mundo árabe. Nasser se tornou símbolo do pan-arabismo, um movimento que buscava a união política da cultura dos povos árabes em oposição à influência colonial e à presença de Israel, que era visto como uma entidade estratégica imposta no coração da terra árabe. A crise de Suez em 1956, intensificou ainda mais as tensões após a nacionalização do Canal de Suez por Nasser. Israel, em aliança com a França e Reino Unido, invadiu a Península do Sinai em uma ação militar que, embora tenha sido militarmente bem sucedida para Israel, consolidou Nasser como um herói no mundo árabe e aumentou a desconfiança entre os países árabes e Israel. Nos anos seguintes, a situação na fronteira entre Israel e seus vizinhos, especialmente com a Síria, se deteriorou ainda mais. Guerrilheiros palestinos apoiados por países árabes como a Síria intensificaram ataques esporádicos contra Israel. Estes ataques, junto com as represálias israelenses, aumentaram a instabilidade e a tensão na região. Em abril de 1967, a situação atingiu um novo nível de perigo quando a Força Aérea israelense derrubou 6 caças MiG sírios em uma batalha aérea, ampliando a hostilidade entre os dois países. Além disso, rumores de inteligência proveniente da União Soviética sugeriam que Israel estava planejando um ataque em grande escala contra a Síria, o que levou o presidente Nasser a intervir diretamente
no conflito, o papel do Egito e a mobilização. O presidente Nasser, que já havia sido criticado dentro do mundo árabe por não ter dado apoio militar efetivo a outros países em suas lutas contra Israel, viu-se pressionado a agir. Em maio de 1967, ele tomou uma série de decisões que rapidamente escalaram a crise. Primeiro, Nasser ordenou a mobilização de suas tropas na Península do Sinai, próximo à fronteira com Israel. Ele também exigiu que a Força de Emergência das Nações Unidas, que estava estacionada no Sinai desde a crise de Suez, para manter a paz entre o Egito e Israel, fosse removida, o que aconteceu sem resistência. Um dos movimentos mais provocativos de Nasser foi a decisão de fechar o Estreito de Tirã para a navegação israelense. Era uma rota vital para o comércio de Israel e o bloqueio foi considerado uma ação de guerra pelo governo israelense. Para Nasser, essa manobra era uma forma de mostrar ao mundo árabe que o Egito estava disposto a enfrentar Israel diretamente, enquanto buscava consolidar alianças regionais. No final de maio, Nasser firmou um pacto de defesa mútuo com o rei Hussein da Jordânia, que colocava as forças jordanianas sob o comando egípcio. Pouco depois, o Iraque também aderiu à aliança, criando um bloco árabe que parecia estar se preparando para um confronto direto com Israel. Estratégia de Israel e o ataque preventivo. Enquanto as tensões aumentavam, Israel se via em uma posição cada vez mais vulnerável, cercado por inimigos que demonstravam estar se preparando para um ataque. O país enfrentava a difícil decisão de esperar ser atacado ou tomar a iniciativa. A decisão foi tomada pela liderança israelense de realizar um ataque preventivo, algo que estrategicamente foi visto como a única maneira de evitar um cerco militar massivo. Na manhã do dia 5 de junho de 1967, Israel lançou a Operação Foco, um ataque aéreo surpresa que foi devastador para os países árabes. A Força Aérea Israelense conseguiu destruir mais de 90% da Força Aérea Egípcia, enquanto ainda estava no solo, deixando o Egito praticamente indefeso em termos de poder aéreo. Em questões de horas, a Síria e a Jordânia também sofreram ataques aéreos semelhantes que incapacitaram suas forças aéreas e deixaram seus exércitos vulneráveis. Com o controle do espaço aéreo garantido, as forças terrestres de Israel avançaram rapidamente. Em apenas 3 dias, os israelenses capturaram toda a faixa de Gaza e a Península do Sinai, chegando até as margens lestes do Canal Suez. Sem cobertura aérea e com suas linhas de suprimento cortadas, o exército egípcio foi forçado a recuar em desordem. As tropas israelenses também abriram uma nova frente no leste, enfrentando as forças jordanianas na Cisjordânia. Ignorando os avisos de Israel para ficar fora do conflito, a Jordânia começou a bombardear Jerusalém Ocidental, o que levou a um contra-ataque israelense que resultou na captura de Jerusalém Oriental e de grande parte da Cisjordânia, a tomada das colinas de Golã. A última frente ativa da guerra foi a Síria. Mesmo após a ONU ter pedido um cessar-fogo, os sírios continuaram a bombardear aldeias no norte de Israel, a partir das fortificações nas colinas de Golã. No dia 9 de junho, Israel decidiu lançar um ataque às colinas. As defesas sírias, embora fortificadas, não foram párias para as tropas israelenses, que após um dia de combates intensos capturaram as colinas. No dia seguinte, em 10 de junho, a Síria finalmente aceitou cessar fogo, encerrando a guerra. As consequências e o legado da guerra. As consequências da Guerra dos 6 Dias foram profundas e de longo alcance. Do ponto de vista militar, a vitória israelense foi esmagadora. Em apenas 6 dias, Israel não apenas derrotou as forças combinadas do Egito, Síria e Jordânia, mas também triplicou o tamanho de seu território, capturando a faixa de Gaza, a Península do Sinai e a Cisjordânia e Jerusalém Oriental.
e as colinas de Golã. Para os países árabes, a derrota foi devastadora. O Egito perdeu mais de 11 mil soldados, enquanto a Jordânia e a Síria sofreram perdas significativas, tanto em vidas humanas quanto em equipamentos militares. A humilhação da derrota abalou profundamente a moral árabe e gerou uma onda de descontentamento popular nos países envolvidos. Nasser, que era visto como um grande líder do pan-arabismo, chegou a anunciar sua renúncia, mas rapidamente voltou ao poder após manifestações populares em seu apoio. No entanto, a guerra diminuiu significativamente a influência de Nasser no mundo árabe e marcou o fim de uma era de otimismo no projeto de unificação árabe. Do lado israelense, a vitória trouxe euforia e a sensação de invulnerabilidade, mas também plantou as sementes de novos conflitos. O controle dos territórios ocupados, especialmente da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental, colocou Israel no centro de uma nova fase de conflitos com os palestinos. A ocupação desses territórios trouxe centenas de milhares de palestinos sob domínio israelense, criando uma questão que até hoje não foi resolvida. Além disso, a guerra gerou uma nova onda de refugiados palestinos, aprofundando ainda mais o sofrimento desse povo e de todos envolvidos na guerra. A guerra, sempre os dois lados vão perder, mas às vezes é a força necessária. O que você acha? Israel conseguiu enquadrar o Egito e talvez seja por isso que a Liga Árabe hoje não funcione. Coloque nos comentários se você conhece o histórico da Guerra dos 6 Dias e o que você achou deste vídeo. Muito obrigado, até a próxima.